Qual a melhor técnica de cirurgia mamária que existe? Muitos pacientes ouvem isso quando pesquisam na internet ou buscam a técnica perfeita, e nesse vídeo eu quero discutir qual é a forma ideal de abordar essa situação quando você busca uma cirurgia mamária. Quando a gente fala de avaliação das mamas, a gente precisa entender que nenhuma pessoa tem a mama igual a outra. E mais ainda, nenhuma paciente tem uma mama exatamente igual a outra. Não existe uma simetria perfeita. É claro que em alguns casos a gente vê uma assimetria muito grande, uma diferença muito grande de uma mama para outra, e esse é um fator importante na hora de determinar a técnica cirúrgica que a gente vai discutir aqui, mas existem outros diversos fatores relacionados às características da sua mama e do seu biotipo que vão determinar qual é a técnica ideal. Isso vai variar de acordo com o tipo de pele que você tem, a largura do tórax, qual é a forma e a posição das suas areolas, se a composição da sua mama é mais glandular, tem mais glândula mamária ou mais gordura, se você passou por algum processo de cirurgia na mama, se você passou por gestações, amamentações, grandes variações de peso, tudo vai ser importante no processo de construção da técnica perfeita para o seu caso, e é isso que eu quero discutir aqui com vocês. Quando a gente fala das técnicas mamárias, a gente está falando de dezenas de técnicas de cirurgias mamárias. E eu não quero aqui falar de cada uma delas, porque o vídeo ficaria muito cansativo. O que eu quero que você entenda é como a gente pensa na sua estrutura e no seu resultado para te entregar a técnica ideal para o seu caso. Então, quando a gente vai avaliar a mama, a gente pensa na posição da mama que ela deveria estar. O primeiro ponto é entender que a mama ela tem que estar contida dentro de um quadrilátero do tórax, que vai desde o sulco mamário, que é a parte inferior, até o colo mamário, que é a parte superior, e o limite do centro do tórax é o limite onde ela pode ir, e a lateral do tórax é o limite lateral. Quando a mama está contida nesse quadrilátero, ela está na posição correta. Então a técnica deve levar a mama até a sua posição correta. O segundo ponto é a sustentação dessa mama dentro do tórax. A gente precisa avaliar a estrutura da sua mama, se você tem boa glândula ou não, se você precisa de uma prótese para ajudar nessa sustentação ou não, porque isso vai determinar o resultado imediato, mas também o resultado de longo prazo. O terceiro ponto é entender qual é a técnica interna dessa mama para que ela fique do resultado que a gente busca. A técnica interna que eu digo é, se você for usar um implante mamário, em que posição esse implante deve ficar? Será que ele vai ficar embaixo do músculo, em cima do músculo ou em plano duplo, que a gente chama de dual plane, onde parte da prótese fica em cima do músculo e parte fica embaixo do músculo? Se nós vamos utilizar técnicas como a alça muscular e o sutiã interno, e todas essas situações são realizadas para que a gente possa estabilizar esse implante dentro do tórax. Um implante que se movimenta demais faz com que a mama também crie movimento e certamente vai deixar um resultado insatisfatório. Então, toda a construção interna da sua técnica leva em consideração a estabilidade da prótese de silicone. E nos casos onde a gente não utiliza a prótese, a gente está falando também da estabilização desse tecido. Geralmente, quando a gente escolhe não utilizar prótese, é porque o tecido mamário tem uma boa capacidade de se sustentar e a gente vai configurar esse tecido internamente para que ele dê aquele contorno jovial arredondado e sustente a sua mama da maneira que a gente quer. E para isso também existem diversas técnicas para fazer essa recomposição do tecido dentro do tórax para trazer a sustentação e o formato. Outra dúvida pertinente e muito importante é que tipo de cicatriz a sua mama vai ter. A cicatriz, ela determina o formato da mama. Claro que aonde existe cicatriz, a gente precisa construir essa cicatriz de uma maneira correta, sem tensão, bem posicionada e que evolua bem para que ela não influencie na estética da sua mama com retrações, afundamentos, porque isso certamente tiraria a beleza da sua mama. O tipo de cicatriz é uma discussão muito pertinente da paciente. Ela geralmente não quer cicatrizes grandes e é claro que nós também queremos encurtar as cicatrizes, mas a gente tem que entender que o que determina a cicatriz da sua mama são as alterações que a sua mama possui. Em pacientes, por exemplo, que têm mamas muito grandes e precisam fazer grandes reduções mamárias, não tem como a gente ter cicatrizes muito reduzidas, porque a gente não consegue recrutar todo esse tecido e acabar gerando uma cicatriz muito pequena. Então a cicatriz ela é necessária para chegar no resultado estético final e ela é escolhida pensando nesse resultado. Se for possível diminuir cicatrizes e posicioná-las na maneira mais correta, é claro que isso é realizado
para que a gente tenha o contorno mamário adequado. E nesse processo da escolha da técnica ideal, o que define a técnica perfeita para o seu caso é a técnica que vai gerar o resultado desejado. Existem pacientes que querem mamas mais naturais, existem pacientes que querem mamas mais marcadas, mais evidentes com silicone, existem pacientes que querem mamas maiores, existem pacientes que querem mamas menores, e muitas vezes nesse processo de desejo da paciente existe uma escolha de técnica diferente para cada caso. E o importante é atingir o objetivo, atingir aquela expectativa da paciente. Por isso que a paciente tem que entender que a escolha da técnica é uma composição de todos os fatores de desejo, fatores físicos e características individuais da sua mama. E nesse processo de construção da técnica ideal, a gente consegue simular a sua cirurgia para que você enxergue esse provável resultado dentro de um simulador 3D, onde o seu corpo é totalmente digitalizado e a gente consegue nesse simulador fazer as alterações que a gente quiser, de técnicas diferentes, de colocação ou não de prótese, de aumento e redução de volume, enfim, tudo que a gente faz numa cirurgia a gente consegue simular, e você vendo o seu próprio corpo operado, né, com aquele resultado que aquelas alterações propostas gerou, você consegue tomar sua decisão de uma maneira muito mais tranquila e muito mais assertiva. Então, no processo de construção do seu resultado cirúrgico, a sua pergunta nunca deveria ser: doutor, você vai usar aquela técnica mamária? E sim, a pergunta deve ser: qual é a técnica ideal para o meu caso para atingir este resultado que eu desejo? E na consulta, em todo o processo de pré-operatório, a gente vai construir a ideia da sua cirurgia e vai chegar na técnica perfeita para te entregar o resultado desejado e fazer com que esse resultado se mantenha pelo máximo de tempo para você aproveitar a sua cirurgia.